Bom, pessoal, recebi o e-mail de vocês, né, a respeito da solicitação do sistema, né, e eu vim aqui para saber um pouco mais de informações a respeito do sistema. Certo, Fredson. Como a gente mandou por e-mail para você, é um sistema bem simples, né, Teresa? Ah, tranquilo. Não, acho que você não vai ter muita surpresa. E quanto à quantidade de pessoas também envolvidas, eu acho que você não vai ter muito prejuízo. Então vai ser algo bem simplesinho mesmo. Certo, eu entendo, né? A gente vai ter que fazer um levantamento de requisitos a respeito do sistema. Requisitos? Né? O levantamento de requisitos é a gente levantar o que vocês realmente querem, né? E aí a gente vai ter que conversar um pouquinho quem vai utilizar o sistema, quem vai realmente ter acesso a determinadas partes do sistema. Fredson, será que é mesmo necessário fazer esses requisitos? Ah, com certeza viu? O sistema, a gente tem que fazer esse levantamento de requisitos para a gente não ter problemas no futuro. Mas quais as informações, o que você precisa, Fredson? Eu preciso saber a respeito de tudo do sistema, onde é que ele vai rodar, se ele vai rodar na internet ou só local, alguma coisa do tipo. Fredson, mas eu acho que não precisa. Você poderia já direto para a implementação. Só os professores ou só os administrativos mesmo, o pessoal dos funcionários, vão cadastrar ali despesas. A abrangência dele é muito simples. pequena. No nosso caso aqui, nós queríamos que só os nossos funcionários administrativos tivessem um acesso a essas informações, Fredson. Bom, aí realmente eu preciso conversar com esses funcionários, né? Ver se realmente é isso que vocês querem, se vocês não querem um sistema para web, saber todos os requisitos que vocês querem do sistema para a gente não ter que refazer o trabalho no futuro. Com certeza não. É coisa simples, né? Acho que até que no vai Word, ter muito Excel, segredo. você consegue fazer isso. É meio complicado. O Word e Excel não é programa para a gente fazer um sistema que vocês estão querendo, né? Sim, mas o que você precisa saber mais? Quais são esses assuntos? O que você quer saber da gente? Olha, eu quero saber quem vai utilizar o sistema, se ele vai ser integrado com outro sistema do aplicativo, outro sistema da empresa, se vocês vão querer que os pais das crianças que estão lá na creche utilizem esse software também para interagir com o pessoal da empresa. Você tem alguma ideia, Teresa? Não, eu acho que a gente pode dizer, iniciar com esse sistema só mesmo com os funcionários administrativos e depois, Alex, a gente pode pedir para inserir para os professores, por exemplo, mandarem recados aí via sistema. Eu tenho aquela questão que eu fico muito preocupado com o aspecto financeiro, Fredson. Nós temos um software de controle e nós queríamos que ele fosse integrado, até por questões financeiras óbvias, de pagamento e assim por diante. Então, nós temos esse intuito quanto à sua contratação para o nosso software. Além disso, também a questão dos professores, né, Teresa? Eles bem que poderiam trabalhar, lidar com o software também, lançar, quem sabe, as presenças dos alunos na creche. Aí vocês já estão falando em coisas novas que vocês não tinham mandado no e-mail, então só com essa pequena conversa aqui já surgiram várias coisas que a gente pode estar trabalhando. E eu vou necessitar que a minha equipe converse com cada um que vai utilizar o sistema, com cada setor que vai utilizar, aonde que vai ser integrado com os aplicativos da empresa. Fredson, nós estamos precisando desse software com muita urgência, sendo bem sincero. E foi por isso que nós lhe contratamos. Então, nesse ponto de vista, eu acho que você poderia já começar a implementar, já passar por todo o processo. Com certeza, Fred, você não vai ter problemas. Não. Pode colocar a mão na massa que tranquilo. Olha, Uma semana o software vai estar pronto. Para a gente não cometer erros no futuro, em nenhuma fase do projeto, a gente vai ter que fazer esse levantamento de requisitos, a gente vai ter que falar com cada um dos que vão utilizar o sistema para a gente fazer um requisito por completo e a gente fazer um projeto bem feito e com qualidade. Será que esses requisitos são tão importantes assim? Com certeza são. Eu posso garantir a vocês. Então tá certo, Fredson. Você verifica o que é necessário, mas sempre levando em consideração que nós estamos precisando desse software com a maior pressa possível. Exatamente. Então tá. Até mais. Obrigado, Fredson. Alex, Tereza. Até mais, Fredson. Bom, pessoal, vocês viram aí, a gente vai ver nessa aula o quão é importante esse levantamento de requisitos dentro de um projeto de software, né? Os professores vão
tentar ver nessa aula aqui a respeito disso. E o que a gente fez aqui foi apenas uma pequena encenação, né, do que vocês podem estar encontrando aí no futuro, tá ok? Bom, eu vou estar aqui no estúdio, no AVA. Se vocês tiverem alguma questão a respeito disso, eu vou estar interagindo online com vocês, tá certo? Então é com vocês, professores Alex e Tereza. É isso aí, Fredson. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa encenação, que a ideia basicamente é mostrar que, na realidade, infelizmente, quando a gente trabalha com o processo de desenvolvimento, essa análise de requisitos acham que isso é muito rápido e muito simples, tá? Bom, então, como é de praxe na nossa disciplina, vamos começar com retomando, vendo os aspectos principais da aula passada. Então, na aula passada, nós vimos inúmeros modelos de desenvolvimento de software. Lembram lá que nós vimos cascata, prototipagem, espiral, baseado em componentes e assim por diante. Cada um desses modelos, nós vimos que existem algumas tarefas que são comuns. Exemplo disso é a análise de requisito. Cada um desses modelos enfatiza, realiza essa análise de requisitos de modo diferente. Cada uma dá uma ênfase, uma abordagem distinta, ok? Um outro ponto que nós vimos foram as vantagens e desvantagens desse modelo, né? Tinha lá, por exemplo, o modelo cascata, com as suas fases muito bem definidas. Nós vimos a prototipagem, né? Prototipagem lembra o quê? Desenvolvimento evolucionário. Palavras-chave: incremento e iteração, tá bom? E vimos no final também o último item, que é a importância de adequá-los às necessidades. O que significa isso? Bom, embora não tenha esses modelos, né, nós temos essas fases para cada um desses modelos, só que isso não basta. É importante a gente verificar a realidade, não simplesmente utilizar um determinado modelo ao pé da letra, né? Nós precisamos ver, por exemplo, quantos funcionários ou quantos desenvolvedores nós teremos na nossa empresa, qual que é o grau de experiência de cada um desses desenvolvedores e também o domínio. Imagina um domínio novo. Será que vocês vão estar assim com a mesma... É muito importante ter cautela aí, né? Nós não podemos trabalhar da mesma forma. Imagina um domínio de medicina, vai precisar, por exemplo, muito mais cautela do que trabalhar num domínio comercial, né, que é mais o convencional. Beleza? Espero que vocês tenham lembrado aí da nossa aula de número 2. E para a aula de número 3, Alex, o que nós temos aí? É isso aí, Tereza. Nós vamos agora, pessoal, trabalhar, lidar aí com a ideia de requisitos, tá ok? A gente falou isso desde a nossa primeira aula, não sei se vocês estão lembrados. Lembraram aí? Requisitos, o que vem a ser isso? Então, hoje a nossa aula vai focar esse assunto. Acompanhe aí comigo no slide aí os nossos objetivos da aula de hoje. O primeiro é compreender os requisitos de usuários, de sistemas funcionais, não funcionais e de domínio. Nós vamos aprender, pessoal, inicialmente hoje nós vamos começar a meter a mão na massa, literalmente. Hoje nós vamos conhecer o que são esses requisitos e, além disso, classificá-los entre funcionais, não funcionais, de domínio, de sistema, de produto. Então nós vamos conhecer todo o processo que é desempenhado na hora do levantamento de software, mais ou menos o que a gente fez ali na nossa encenação, tá ok? O nosso segundo objetivo, acompanhem aí, consiste em descrever as tarefas básicas da engenharia de requisitos, o que deve ser gerado além de técnicas, a gente está falando de engenharia de requisitos, então aí nós estamos mencionando um conjunto de técnicas, quem sabe ferramentas, documentos, artefatos, que podem ser utilizados no momento da engenharia ou do levantamento, da descoberta dos requisitos que vão compor um sistema, ok? Visto os nossos objetivos, vamos começar a nossa aula. É isso aí. Vamos começar contextualizando. Então, no próximo slide, nós temos que os requisitos de software tratam as questões básicas para se conhecer a fundo o modelo de negócio do qual o seu produto fará parte. Bom, então estamos vendo de análise de requisitos, né, engenharia de requisitos ou requisitos de software, são sinônimos aí, se vocês encontrarem nesses livros, tá? Já estou adiantando. Então, qual que é a ideia de análise de especificação de requisitos?
Bom, a gente vai precisar começar a conhecer o domínio, né? Quem são os clientes dos nossos clientes? Qual é a estrutura? Né? O que o nosso software vai auxiliar? Porque ele vai ter que auxiliar alguma coisa, concorda comigo? A gente não vai desenvolver um software para piorar as atividades de uma organização. Então, nós precisamos saber como aquele software vai auxiliar as atividades a serem realizadas aí numa organização. Então, vamos começar definindo o que vem ser essa especificação de requisitos. Então, vemos aí ao próximo slide, em que mostra que os requisitos de um sistema são descrições dos serviços que serão fornecidos pelo sistema e refletem as necessidades dos clientes. Então, beleza. Qual que é a ideia aí? Que serviços são esses? Que funcionalidades vão ter aí o sistema? Então, basicamente, quando a gente fala de requisitos de software, nós vamos observar as necessidades. O que aquele software tem que ter? Ele tem que emitir um relatório? Ok, isso é um requisito. Ele vai ter que possibilitar o acesso, a autenticação de um usuário na aplicação? Isso é um outro requisito. E mais para frente na nossa aula, a gente vai ver que existem algumas classificações desses requisitos. Mas vamos começar, continuando aí, a definição, o que vem ser esses requisitos mais especificamente. Então, na sequência, temos mais um slide, não é isso, Alex? É isso aí, Teresa. A definição, pessoal, acompanha aí. Consiste no processo de descobrir, analisar, documentar e verificar os serviços e restrições que devem estar presentes no software. E também, esse requisito de software, essa fase, é conhecida como engenharia de requisitos. Se a gente pegar aí, descobrir, analisar, são etapas e são utilizadas técnicas. Aí entra aquela questão que eu havia mencionado, uma engenharia. Por que é importante descobrir o que o nosso software vai ter? É óbvio, para que a gente possa focar quais são os objetivos, qual é a ideia central do nosso software a ser desenvolvido. Analisar, se vocês acompanharem lá no slide, vocês vão ver que nós temos que analisar quais são os documentos, quais são as funcionalidades que devem estar presentes e, além disso, documentar para que isso possa estar presente durante todo o processo, verificar se os serviços e as restrições vão estar coerentes com o que foi pedido. Vocês notaram a quantidade de técnicas e fases que estão presentes nesse processo? Por isso o nome engenharia de requisitos, tá ok? Vamos continuar então, verificando que o requisito de software, a ideia de requisitos, de engenharia de requisitos, ela está presente em todos os modelos conhecidos. Vocês lembram da aula 2 que a gente mencionou? Nós citamos lá na nossa aula 2 que existem tarefas, existem atividades comuns em todos os modelos, seja ele em prototipação, cascata interativo, espiral, todos aqueles que a gente mencionou. Uma dessas atividades comuns é a fase de engenharia de requisitos, pois é a partir dela, é a partir desse momento que as funcionalidades vão ser descobertas. É a partir desse momento, vocês lembram lá que eu brinquei que agora a gente vai pôr a mão na massa? Pois é a partir daí, é o passo inicial para os nossos modelos funcionarem. É a etapa inicial da maioria dos nossos modelos. Tá ok? Então, primeira regrinha já para vocês manterem. Os requisitos de software, a engenharia de requisito, independente do modelo, está sempre presente em qualquer um dos modelos vistos na nossa outra aula. Não é isso, Tereza? É verdade. Nós até apresentamos aí na ensinação a importância, né? O Fredson frisou tanto, ele disse, não vou fazer o sistema. Vai ter que fazer análise de requisitos antes. E nós estamos vendo aqui a importância que tem essa análise de requisitos. Mas por quê? Vamos dar uma olhadinha no slide que vai ter essa resposta. Bom, a qualidade do produto de software, bem como a satisfação do cliente, dependem de uma completa e consistente especificação de requisitos. Bom, claro, e por que isso é importante? Por que eu tenho aí a qualidade, a satisfação do cliente vai estar dependendo de uma especificação de requisitos completa e consistente. Imagina aí, fiz o sistema, onde eu só falei lá para o engenheiro de requisitos que eu precisava só de um relatório mensal.
E depois que tem um produto pronto, aí eu vou precisar de um relatório quinzenal, um relatório semanal. Bom, o que vai acontecer? O usuário vai ficar insatisfeito. Por quê? Porque aquela ferramenta, aquele software, não atende às necessidades. Então, por isso que é muito importante essa análise de requisitos. Eu preciso exatamente saber quais são as necessidades do meu cliente. E aí sim, eu vou ter uma especificação dos meus requisitos de forma completa e consistente. Tá? O consistente tem que ser realmente aquilo que ele precisa. Não pode haver inconsistência aí nesses requisitos. E mesmo se houver, vai ter uma solução para isso. Aí a gente vai ver nessa aula ainda. Tá? Temos mais um slide que mostra justamente que a ideia central dos requisitos é definir o que deve ser construído. Então, pessoal, estamos aí, ó, imagina, definindo, utilizando um modelo de processo de software, em que, como o Alex comentou, todos os modelos vai ter essa análise de requisitos, sendo que cada modelo vai dar uma ênfase determinada, de acordo com as características do modelo. Bom, mas é a ideia central. Por quê? Não é hora em pensar em biblioteca, IDE de Java ou de qualquer outra linguagem, não é hora de pensar em classe, método, não é hora de pensar em programação. É hora de se pensar o quê? O que esse software vai ter? Ele vai possibilitar a autenticação, ele vai ter uma emissão de relatório, eu vou poder alterar, excluir um determinado cliente, eu preciso inserir o cliente, alterar os dados cadastrais, por exemplo. Então, essa fase vai ser o quê? O que o software precisa? O que ele vai ter aí para o usuário final? Tá bom? Então, vamos ver aí na sequência o que nós temos. Certo, pessoal. Continuando aí o que a Tereza mencionou, os requisitos aí de software, quanto mais tarde os problemas de requisitos forem detectados, aí mais, no caso do desenvolvimento, o processo de desenvolvimento, maior será o custo para corrigir todo o nosso software. Eu vou até dar uma caminhada aqui e chegar mais perto para dar mais ênfase, gente. É o seguinte, quanto mais tarde o seu requisito, a funcionalidade que você está esperando, a funcionalidade que o seu cliente está esperando for detectada, isso é pior. Por quê? Porque o seu sistema, inicialmente, pode não estar preparado para receber aquela funcionalidade, ou, além disso, vocês podem pensar o seguinte, imagine o custo de não ter planejado algo. Vamos pensar aqui, gente, já pensaram um carro no qual não foi planejado, por exemplo, ter o volante? O volante é um aspecto até interessante, mas agora vamos pensar que não está planejado para ter lá um sistema de amortecedores. Está um sistema de amortecedores, mas não está um sistema de amortecimento a ar. Imagine mudar tudo isso. Pode ser que o seu software não esteja preparado para isso. E aí começam os problemas. É o que o pessoal chama lá de software Frankenstein, né? Que vai montando um pedaço, outro pedaço, até se obter o Frankenstein, o seu software que no final das contas não vai desempenhar nenhuma tarefa nem a outra. Tá ok? Então, muito cuidado, é por isso que nós temos que ter cuidado na fase de análise, aí, de levantamento, de elaboração. Nós vamos conhecer tudo isso até se obter todos os requisitos. A Tereza mencionou os serviços, as funcionalidades que o seu software tem que ter para que evite surpresas no final do processo. Ok? Então vamos prosseguir aí, vamos ver o que a gente tem também. Tá, nós temos aí as classificações dos requisitos, sendo eles requisitos funcionais, não funcionais e de domínio. Mas para que serve tudo isso? Ah, pessoal, é aí que está. Essas classificações auxiliam na descrição de cada uma das tarefas, auxiliam na organização de todo o processo de desenvolvimento de software, o que vai, no caso, fazer com que vocês possam aí administrar melhor os recursos que vocês vão ter durante o processo de desenvolvimento. Mas a gente pode conhecer melhor eles, não é mesmo, Tereza? Vamos dar uma observada nisso? Beleza, então vamos começar com os requisitos funcionais, que são as declarações de serviços que o sistema deve fornecer, como deve reagir a entradas específicas e se comportar em determinadas situações. Então, esse é até mais fácil, inicialmente, né? Porque nós vamos conhecer os outros tipos de requisitos, mas que esses requisitos funcionais,
aquilo que a gente pode observar, por exemplo, numa aplicação, né, financeira. Aí. Vamos pensar no home bank. Então, eu posso ter o sacar, o transferir, o consultar saldo e assim por diante. Todos esses requisitos são requisitos funcionais, tá bom? E os não funcionais, será que eles são menos importantes do que os funcionais? Ou não tem função alguma? Né, Alex? Como que funciona aí esses não funcionais? Pelo contrário, Teresa, se a gente observar os requisitos não funcionais, quem sabe são tão importantes ou mais do que os requisitos funcionais que você acabou de mencionar. Vamos observar lá na nossa lâmina? Aí, pessoal, os requisitos funcionais consistem aí em restrições sobre serviços ou funções que serão oferecidas aí pelo sistema. Elas especificam, aí tem algumas palavrinhas mágicas para vocês saberem diferenciar quando é um requisito não funcional. Por exemplo, um requisito funcional irá especificar o desempenho. Uma função terá que ser executada em tanto tempo com tal recurso. Vocês estão vendo? Isso não está intrinsecamente ligado à programação. Vocês não vão ter que ficar lá programando, mas de alguma maneira vai interferir no seu sistema, na funcionalidade, em como o seu sistema vai funcionar. Se o sistema não atender a esse requisito não funcional, não é uma funcionalidade, mas se ele não atender a esse requisito, pode ser que o sistema se torne inútil. Por exemplo, um sistema em tempo real, um sistema de tráfego aéreo. Se o software não atender a um requisito mínimo de segurança, ele não vai ser, como está aí na apostila de vocês, por exemplo, certificado para funcionar. Um software do Banco do Brasil, por exemplo, de um software bancário, pode ser que, se a segurança dele não for adequada, ele nem entre em funcionamento. São exemplos de que os requisitos funcionais podem fazer com que o sistema não saia nem do papel, não saia da fábrica para ser utilizado, para ser colocado em prática. Tá ok? Outros detalhes aí, vocês podem ver, vamos dizer assim, aspectos que determinam o requisito de software são a proteção, como está no slide. Além disso, a disponibilidade, está a qualquer momento disponível, sistema web, vamos dizer, é um sistema que deve estar presente a qualquer momento para um diretor da empresa tomar uma decisão. E aí é criado um sistema apenas para desktop. É óbvio que o dono da empresa não vai querer adquirir, não vai querer pagar por esse serviço que você fez, por esse sistema. Então, são aspectos que não estão ligados ao seu software, mas podem interferir na hora de vocês escolherem aí o que vai ser, como vai ser desenvolvido, o que vai ser desenvolvido e como vai ser, tá ok? Vamos prosseguir então aí com a nossa aula, né, Teresa? Isso. Na sequência, Alex, nós temos mais um requisito, que são os requisitos de domínio. São requisitos provenientes do domínio da aplicação do sistema e refletem as características e as restrições desse domínio. Bom, pessoal, quando a gente fala em requisitos de domínio, nós estamos podendo falar tanto de requisitos funcionais quanto não funcionais. Bom, quando a gente fala também de requisitos de domínio, geralmente os engenheiros de software têm uma certa dificuldade em identificar. Por quê? Bom, primeiro porque geralmente é um domínio diferente, é um domínio que eles não estão ali habituados a conviver com aqueles vocabulários. Uma aplicação de medicina, por exemplo, eles têm o próprio vocabulário. Então, por isso que é importante a presença do especialista do domínio, justamente na identificação desses requisitos. Né? São palavras que nós precisamos, querendo ou não, saber, né? Para que elas vão servir ali na identificação dos requisitos. Tá? Então, neste caso, nós podemos especificar tanto funcionais quanto não funcionais. Por exemplo, vamos supor, fechamento de uma folha de pagamento de uma universidade. Então, já tenho lá todos os professores com as suas devidas cargas horárias. Então, basicamente, esse processo vai se repetir mensalmente, né? Que bom. Por outro lado, se eu tiver um fechamento de uma folha de pagamento de uma empresa, de uma loja, em que a folha de pagamento é realizada com cálculos nas comissões dos vendedores, então já é um outro procedimento.
Então, nós podemos observar que nós temos requisitos diferentes. A forma de se fazer, por exemplo, a identificação dessa folha de requisitos, a folha de pagamento, né, perdão, é totalmente diferente. Um já é uma carga horária fechada, já tem um valor, um salário fechado, enquanto o outro não é. Tá? Então, são domínios diferentes. Nós precisamos fazer alguns ajustes quando se trata de domínios diferentes. Temos ainda na sequência os requisitos, tanto de usuário quanto sistemas. Bem, o que vem ser cada um deles? Os requisitos de usuário é basicamente aquilo que o usuário diz que precisa, que é uma necessidade e sabe justificar o porquê. Não adianta, por exemplo, dizer, eu preciso de um relatório, mas ele tem que justificar a necessidade desse relatório. Aí sim nós podemos dizer que esse é um requisito do usuário. Bom, e do sistema? Do sistema num aspecto mais global. Então, por exemplo, se eu tiver como requisito de usuário acessar uma aplicação, o usuário precisa realmente acessar uma aplicação. É um requisito, é uma necessidade dele. Bom, e do sistema, como ficaria? Do sistema, por exemplo, ele pode fazer o gerenciamento de acessos da aplicação. É estilo um log. Por exemplo, eu vou identificar quem logou, quando logou, né, a data, o horário também. Então, são requisitos diferentes. Então, a gente está observando um outro tipo de classificação em que nós temos requisitos do usuário e requisitos do sistema. Ok? Vamos aí para o próximo slide, que mostra justamente quais são esses problemas, né? Já que a gente fala tanto de requisitos, mas quais são esses problemas? É isso aí, Tereza. Nem tudo são flores nessa engenharia de requisitos, né? Nós também temos problemas que vão interferir aí na nossa fase de levantamento, de análise que a gente vai conhecer. Então, quais são esses problemas? Observem aí. O primeiro é a falta de clareza. A falta de clareza é um aspecto ligado à comunicação. Vocês vão ter que estar se comunicando, assim como o Fred fez comigo e com a Tereza ali, onde no decorrer vão ser descobertos os nossos requisitos. Tá, ok? Então, todos esses problemas na fase de requisitos, a maioria acontecem devido a problemas durante a comunicação entre cliente e no caso aí, o gerente, o engenheiro de requisitos que vai estar presente. Outro problema, se vocês analisarem, é a confusão de requisitos, é não saber identificar quais os requisitos vão estar presentes dentro da aplicação. Então, isso pode se tornar confuso dependendo do domínio da aplicação. É aí que muitas pessoas passam a tentar vivenciar todo o processo de engenharia de requisitos. Como? Como assim? Vocês vão ver mais adiante que existem técnicas para isso. E uma delas é que o pessoal passe a conviver com todo o processo do dia a dia. Esse é um aspecto que pode ser, no caso, pode solucionar o problema de confusão dos requisitos levantados. E o nosso outro problema que é citado aí é a fusão de requisitos, ou seja, um requisito pode fazer parte de diversas áreas, mas será que é necessário que eu faça ele diversas vezes, que ele esteja diversas vezes presente durante a análise? Ou será que é importante que eu junte esses processos que são semelhantes para tornar a minha aplicação mais rápida, ou seja, o meu processo mais limpo e mais transparente? Então, esses problemas todos são cotidianos do engenheiro de requisitos. Então, eles fazem parte de todo o processo. É natural. Como resolver, como diminuir tudo isso? Como fazer com que isso tudo se torne, vamos dizer, coisa do passado? O processo de comunicação é a primeira, vamos dizer assim, é a mais importante desses aspectos a ser considerado, tá certo? Um bom processo de comunicação entre cliente e, no caso, o desenvolvedor, o engenheiro de requisitos, vai resolver a maioria dos seus problemas. Vamos prosseguir, então, aí na nossa aula. Isso, saindo um pouco dos problemas e agora indo para as tarefas da ER, ou Engenharia de Requisitos. Então, a ER trabalha para organizar e construir um software com qualidade, atendendo às requisições do cliente. Então, pessoal, era mais ou menos aqui na nossa encenação, para reforçar. A gente falando, olha, professor Fredson, você pode colocar a mão na massa, não precisa fazer tanta análise de requisitos. Tá? Então, a engenharia de software,
né, mais especificamente a especificação de requisitos, vem justamente isso, sanar esse tipo de problema. Para, ao invés de sair desenvolvendo, né, meter a mão na massa aí, e depois descobrir tantos erros que existem, é importante a engenharia de requisitos. E ela contém, né, mecanismos aí para organizar como levantar esses requisitos aí desse domínio, ok? Porque na engenharia de software, mais do que nunca, tempo é dinheiro, tá? Guarda aí com vocês. Por exemplo, imagina, vamos lá, levantar todos os requisitos e chegar lá no final, identificar que esses requisitos ou que o software não era nada disso que a gente queria, tá? Então, temos algumas tarefas da especificação de requisitos, que tem aí no próximo slide, que são 7 funções distintas: concepção, levantamento, elaboração, negociação, especificação, validação e, por fim, a gestão. Vamos conhecer cada uma dessas, né, Alex? Vamos sim, Tereza. Primeiro aí que vocês estão vendo é a concepção. Então vamos observar aí em que consiste essa concepção. Estabelece o entendimento do problema com uma solução e a efetividade da comunicação e colaboração entre cliente e servidor. Pessoal, vocês estão lembrados aqui do início da nossa aula, né? Do nosso estudo de caso. Pode ter ficado um pouquinho tosco aí, porque nós não somos atores profissionais. Mas é o seguinte, o que aconteceu ali foi uma fase de concepção, onde o desenvolvedor, o engenheiro, ele tentou identificar, tentou levantar o que é necessário para se obter o produto final. Ele tentou buscar uma descrição geral de todo o processo, saber o que foi feito, o que deve ser feito para se chegar ao objetivo, tá certo? Então, concepção, vamos pensar assim, é a descrição, é uma abordagem inicial para se ter a ideia geral de todo o sistema, do que ele deve fazer e de como ele deve ser feito. Ele vai passar a dar uma visão inicial para o nosso engenheiro. Vamos prosseguir para a nossa próxima tarefa? Isso, a próxima tarefa é levantamento. Perguntas aos usuários sobre quais os objetivos e o que precisa ser fornecido dentro das necessidades do dia a dia. Bom, aí vocês devem estar pensando, isso é fácil, tranquilo, só vou lá fazer umas perguntinhas para o usuário e tá tudo resolvido. Aí que vocês se enganam. Como que eu vou fazer essas perguntas? Né? Muitas vezes as pessoas omitem as informações. Tem aquela tal resistência. Para quê? Vão desenvolver um software, vão colocar aqui na minha empresa, vou perder o emprego. Infelizmente, isso ainda existe. Tá? Então, nessa parte de levantamento, nós precisamos saber. Né? Perguntar aí para os usuários finais o que eles precisam. Anotar as informações, tem técnicas para levantamento de requisitos, que nós vamos ver na sequência. Mas, basicamente, essa tarefa da engenharia de requisitos é justamente isso. Fazer perguntas. Eu preciso saber o que o pessoal realmente vai precisar e aí sim, colocar no nosso software. Na sequência, tarefa 3, o que nós temos? Certo, nós temos a elaboração, que enfoca o desenvolvimento de um modelo técnico refinado das funções, características e restrições dos nossos softwares, pessoal. Vocês lembram aí as características e restrições, serviços que devem ser fornecidos, requisitos funcionais e requisitos não funcionais. Simples, né? Porém, nem tudo. A Tereza mencionou aí do levantamento. O levantamento, as informações podem ser pontuais. Então, é obrigação, anotem aí na caderneta, é obrigação que o engenheiro de requisitos, a pessoa que vai fazer com que os requisitos apareçam, expandam todo o processo, tornem essa descrição mais clara. É aí que entra a nossa fase de elaboração, onde nós vamos estar conhecendo todo o processo. Nós vamos pegar aquela informação do levantamento e trabalhando-a para que nós obtenhamos todo o processo mais claro, de maneira mais clara, tá ok? É o início do nosso documento, de um artefato que vai estar presente, é o arcabouço do nosso documento, tá ok? Vamos para a nossa próxima tarefa aí. Isso, já elaborou? Na próxima tarefa é a negociação. Então, clientes, usuários e outros interessados são solicitados a ordenar os requisitos e depois discutir os conflitos de prioridade. Bom, já levantei, já elaborei quais são os requisitos, estamos aí na fase de negociação. Podem existir conflitos de requisitos? Podem sim. Eu posso ter aí
alguns usuários que dizem que eu preciso de tal relatório. E outro pessoal de um outro setor da organização, outro tipo de relatório, ou ele é um pouco diferente, não vê tanta necessidade. Então, há um conflito de requisitos. Bom, vamos ter que entrar aí no consenso. Será mesmo que é necessário esse requisito? Será que é preciso essa funcionalidade no software ou não? Bom, situações que poderemos fazer. Se vocês estivessem utilizando um modelo do desenvolvimento evolucionário, te garanto que vai ficar mais fácil. Por quê? A cada versão nós podemos refinar. Será que esse requisito é necessário? Nós precisamos alterar ou não? Então, para esse tipo de modelo, fica até mais tranquilo, ao invés do modelo cascata, que vai ser naquela fase todos os requisitos precisam ser identificados, né? E geralmente vamos ter aí um gerente de projeto que vai dizer, ó, ok, esse requisito realmente é necessário e assim por diante. Então, vai ser a negociação, um consenso dos requisitos identificados, dos requisitos que estão em conflitos. Temos mais uma tarefa também, que é a especificação, Tereza. A especificação é o produto do trabalho final. É o nosso, vamos dizer assim, onde nós queríamos chegar. Vocês vão ver que consiste no documento de requisitos, na ideia, na descrição de todo o processo após a negociação, para que seja a base de toda a fase de desenvolvimento, de todo o desenvolvimento do nosso software. Chegar lá, vocês viram até agora que não é um processo muito simples, não é mesmo? Concepção, elaboração, levantamento, elaboração, negociação. Então, tudo isso para se chegar a um documento. E esse documento aí, esse produto final que vai estar presente durante todo o processo de desenvolvimento de software, precisa de um QA+. E esse QA+, é a nossa próxima fase, a nossa próxima tarefa, pessoal. Que é a validação. Examina a especificação para garantir que todos os requisitos do software tenham sido declarados de modo não ambíguo. Tem que ressaltar isso, ó, não ambíguo. Eu vou validar. Teve erro? Não teve erro. Está tudo consistente. Então, é essa parte de validar. Realmente, eu preciso verificar a necessidade desse requisito. É a parte de validação, ok? E como uma última tarefa da engenharia de requisitos, nós temos aí no slide que é a gestão. Certo, pessoal. Todo o processo, ele precisa ser gerido, né? De alguma maneira, vocês vão gerir o processo. Então, a gestão consiste na identificação, rastreamento dos requisitos a serem desenvolvidos com a utilização de uma tabela de rastreamento, pessoal. Vocês vão identificar todo o processo e organizar isso numa tabela. Existem diversas técnicas, existem diversas maneiras para isso. Vamos dizer assim, nomenclaturas para requisitos, que são, vamos dizer assim, padrões para o processo, e que vão auxiliar no processo de controle desses requisitos. Por exemplo, a gente poderia imaginar essa questão dessa tabela, dessa gestão, como um checklist. Vocês já imaginaram isso? Verificar após o desenvolvimento, já que o nosso documento vai estar presente durante toda a fase de software, verificar se aquele requisito que está na tabela está consistente com o que foi desenvolvido. Ou, no mais, vamos pensar o seguinte, se aquele requisito está presente, não é nem se ele está sendo atendido, se ele está presente lá no nosso sistema. Muitas vezes nós levantamos os requisitos e esquecemos deles depois, porque passou o software, a ideia do software passou a ser tão natural para todo o desenvolvimento que nós passamos a seguir a nossa cachola aí, né? A cabeça da gente, o nosso interesse. Nós esquecemos o real foco que o produto tem que ter. Então, a tabela de requisitos aí no processo de gestão vai auxiliar no caso, direcionar todo o processo de desenvolvimento do nosso software. Tá ok? Então, é preciso também que nós, de alguma maneira, possamos gerir todo o processo. E é aí que entra a ideia de gestão, tá ok? Vamos continuar, vamos ver aí o nosso próximo slide. E aí, Alex, nós finalizamos as tarefas da engenharia de requisitos e aí vamos ver as técnicas de levantamento de requisitos. Então, nós temos o FAST, o JAD, questionário, brainstorm, observação direta. Bom, aí são técnicas de um modo geral.
A JAD e a FEST, embora sejam duas técnicas, né, são metodologias de levantamento de requisitos, embora elas sejam diferentes, elas têm algumas coisas em comum, tá? Como, por exemplo, é uma metodologia que define algumas reuniões estruturadas. Então, eu tenho aqueles dias já pré-determinados. Ao final de cada reunião, eu vou ter um documento desses requisitos que foram levantados. Eu vou ter um facilitador para gerenciar essas reuniões. E te garanto que não é um processo nada fácil. Tem aquelas pessoas mais tímidas, e aí o facilitador vai ter que ir lá, né? Convencer, vamos participar aí do levantamento de requisitos, o que é que você acha relevante ou não, né? Existem algumas regras, também aquele que fala que só, por favor, né? Vai ter que dar um jeitinho. Então, para que todo mundo colabore, identifique quais são as necessidades aí, quais são os requisitos desse software, tá? Um outro tipo também bastante utilizado é a questão do questionário. Bom, que questionário? Pode ser de forma objetiva ou subjetiva. Nós podemos estar apresentando esse questionário para diversos setores da organização, identificando, perguntando, olha, quais são as necessidades, o que é que você precisa e que você acha importante que o software tenha. Agora, muitas vezes, as pessoas não têm uma certa limitação do entendimento da área de informática. E às vezes nem falam tal requisito, por quê? Porque não sabem. Por exemplo, se é possível um documento, um projeto aí da organização ser elaborado por duas ou mais pessoas ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, às vezes, as pessoas têm uma limitação na área computacional e que, com isso, né, vai influenciar em quê? A falta de ideias de dizer qual é a necessidade. Olha, será que existe aí uma forma de edição colaborativa? Sim, existe. Então, muitas vezes as pessoas nem falam porque tem essa certa limitação, tá certo? Temos um outro ponto também, uma outra técnica de requisitos, que é o brainstorming. O brainstorming é legal, é um luxo. Por quê? Todas as ideias ali são válidas. Todas as pessoas dão as ideias e tudo é anotado, para depois se fazer um refinamento e aí sim verificar a necessidade daquele requisito no software. E como uma última técnica é a observação direta. Essa também é legal. Imagina, ok, tem a organização, você lá é a pessoa que vai fazer o levantamento de requisitos, você já se aloja ali na empresa, começa a observar como que são os procedimentos, quais são as atividades. Para um produto, por exemplo, sair da loja, quais são os trâmites ali? O que é feito? O que as informações são passadas de um setor para o outro? Então, você fica só observando como tudo funciona. Não deixa de ser uma técnica de levantamento de requisitos, mas tem que ficar bem antenado para saber como que as coisas funcionam. Porque muitas vezes os próprios funcionários não vão te dizer o que é, tá? Então, vamos aí para o próximo slide. É isso aí, Tereza. O que é gerado de todo o processo aí que a Tereza mencionou, dessas técnicas para o levantamento de requisitos, consiste aí, o produto vai ser o documento de requisitos. Vocês lembram lá da fase de especificação que nós mencionamos? O documento de requisitos, vamos dizer assim, o produto final, já que o documento em si, ele vem desde o início lá, onde na fase de elaboração já se vê um arcabouço ou algo semelhante, algumas linhas para que, a gente mencionou, para a a negociação por parte de cliente e desenvolvedor. Então, ele vai estar presente aí durante todo o ciclo, tá ok? Mas, no documento de software, o que vem a ser? No caso, esse documento de requisitos, me desculpem, é a declaração oficial do que os desenvolvedores de sistema devem implementar de forma que seja aceita pelo cliente. Ou seja, a descrição formal de que o software pretendido é esse. Está tudo descrito no documento. Para que isso, Alex? Para que ser tão chato? A gente pode fazer isso de uma maneira mais, vamos dizer assim, informal. Dica de analista de sistema já com alguns anos. Pessoal, não existe software sem um documento de requisitos onde estejam descritos início e fim, o que deve ser feito, porque alguns de vocês aí também já devem ter passado por essa tal situação, onde vocês inicialmente vão chegar lá
É um softwarezinho básico. Vocês lembram a Tereza mencionando lá? A Tereza estava querendo engambelar o Fredson lá, né? É um softwarezinho básico, sem muita coisa. Mas é sempre assim. Faz no Word, né? Faz no Word. É todo o processo. É sempre assim. Porém, obviamente, nós sabemos que o software não é tão básico, não é uma atividade tão trivial. Então, é necessário o documento, tá ok? Vamos prosseguir a nossa aula aí. O que nós temos na nossa próxima lâmina é que esses documentos devem incluir os requisitos do usuário e uma especificação dos requisitos do sistema. Tudo aquilo que a Tereza mencionou. Requisitos funcionais, eu falei dos requisitos não funcionais. Nós mencionamos aí uma gama de requisitos que nada mais são do que as funcionalidades e restrições do nosso sistema. E quem deve estar presente? Todo mundo. Deve estar descrito todo o processo. O funcionário que vai desempenhar a atividade, o dono, o desenvolvedor e assim por diante. Tá ok? Então, vamos prosseguir aí na nossa aula. Isso. No próximo slide, já que você falou aí desse documento de requisitos que vai ser elaborado, mas quem vai utilizar isso? Bom, diversos usuários, sendo que cada usuário vai ter uma visão diferente. Primeiro, clientes do sistema. Basicamente, vamos estar ali. Quem vai olhar nesse documento? Quais são as necessidades? Será que as necessidades dele estão ali apresentadas nesse documento? Um outro usuário, os gerentes. Os gerentes vão estar planejando o desenvolvimento do sistema. Eles que vão dizer, ok, aqui o documento, podemos iniciar o processo de desenvolvimento de software. Temos mais o engenheiro de software propriamente dito. Para ele vai compreender o software como um todo. Né? Ele vai utilizar aquilo ali para desenvolver as outras atividades, né? de projeto, de implementação e assim por diante. Temos mais dois tipos de usuários, que são os engenheiros de teste. Basicamente, vamos aí fazer testes, né? Ou verificar quais são esses requisitos para a identificação desses testes que podem ser realizados. E os de manutenção. Bom, os engenheiros de manutenção vão precisar desse documento para quê? Imagina que ele não trabalhou nesse processo de desenvolvimento desse software em específico. Eu vou olhar lá. O que é preciso? Eu preciso compreender o sistema como um todo e também as partes. Então, nesse documento, tem que estar contido tudo que foi realizado, tudo que foi desenvolvido nesse software. Principalmente aquelas pessoas que não participaram desse processo de desenvolvimento. Isso é um documento bastante útil, tá? Temos na sequência mais um slide falando da questão do documento de requisito. É que o documento a ser desenvolvido depende muito de quão grande é o projeto e em qual nível de detalhe o engenheiro de software deseja. Bom, aí a gente pode pensar o seguinte: se o processo de desenvolvimento está sendo realizado por uma outra empresa, ou está sendo terceirizado aí, com certeza esse documento ele tem que ser bem mais detalhado. Agora, se nós temos aí uma organização, temos uma empresa, e que nessa própria empresa existe um setor de desenvolvimento, uma área de TI, aí, um departamento, setor de TI, e esse setor, né, vai estar aí desenvolvendo, ele não precisa ser tão detalhado. Mas geralmente, se for de fora, com certeza o nível de detalhe tem que ser bem maior. Para cada requisito, tem que justificar por que ele é importante, para que ele vai servir aquilo ali no sistema. Tanto para uma parte como para o todo. Tá bom, pessoal? Temos mais um slide em que fala desse documento de requisito. É isso aí, pessoal. Existem alguns modelos que a gente pode seguir nessa fase aí de definição dos nossos requisitos. E um dos mais conhecidos é o I3E ANSI 830 de 1998. Porém, vamos relembrar lá a nossa segunda aula, não existe um modelo perfeito para qualquer software. Vocês lembram disso? Assim como não existe um modelo de documento perfeito também para a análise, para a engenharia de requisitos. Vocês vão ter que adaptá-los, vocês vão ter que achar o que for mais conveniente dependendo do seu software. Pode ser que a sua especificação de requisitos seja coerente para um tipo de sistema, por exemplo, de inteligência artificial, mas para o sistema, por exemplo, embutido, ele já não faça tanto sentido. Então, a questão do modelo, do padrão para esse documento, vai depender muito de vocês. Aqui fica a nossa dica do I3E aí, de 1998, tá certo? Mas quais são as atividades que fazem parte desse documento da I3E? Vamos dar uma olhadinha nesses documentos? Sim,
Aí os itens desse documento consistem na introdução, onde vocês vão ter o escopo do produto, ou seja, a visão geral de todo o processo, vai estar descrita na introdução. Além disso, a descrição geral, com as perspectivas e funções que o produto deve ter, as restrições, dependências que um software pode possuir. Então, isso tudo tem que estar descrito aí nessa descrição geral. Os requisitos específicos, sejam eles funcionais, não funcionais, de domínio, de usuário, de sistema, de interface, no caso. Essa é a parte mais importante do nosso documento. Requisitos específicos, onde vão estar descritas as funcionalidades que devem fazer parte do nosso software. Tá ok? Vamos lá, continuar nosso documento. A quarta parte aí, o quarto item, consiste nos apêndices, ou seja, documentos anexos, e um índice, obviamente, para estruturar todo esse processo para que possa existir uma leitura de todo o documento. Tá ok? Vamos continuar então. Nem tudo são flores, viu? Vamos agora para os problemas da obtenção dos requisitos. Que são, o cliente não sabe o que quer. Problemas de comunicação, má interpretação do analista e requisitos voláteis. É aquilo que a gente até ensinou no início da nossa aula. Estava tudo indeciso, nem sabia direito o que ele queria. Depois a gente pode inserir uma outra funcionalidade. Então, essa indecisão, né? Essa mudança constante de requisitos, isso é um problema bastante grave, tá? Bom, mas aí a gente tem as consequências desses problemas. O que vem, o que pode estar acarretando isso? O que implica? Então, vamos aí no nosso próximo slide, que nós temos essas consequências. Quais são as consequências de não definir os requisitos adequadamente? Então, nós temos a manutenção, mais custos, mais tempo, menos credibilidade e perda de clientes. Bom, se eu definir esses requisitos, levantei os requisitos, eles não estão corretos, não estão consistentes e completos. Palavras-chave em levantamento de requisitos. Com certeza eu vou gastar mais tempo. Tive custo, né? Imagina, tive um pessoal aí, uma equipe para levantar os requisitos e ainda assim não deu certo. Não levantaram de forma completa e consistente. Então, tudo isso vai estar sendo uma consequência. E também a credibilidade, né? Quem vai querer desenvolver lá com essa empresa que não entrega, por exemplo, o software no prazo estipulado. Isso é uma consequência que não é nada boa, tá? Então, temos mais um slide aí, pessoal, que mostra a historinha aí do desenvolvimento de software. É isso aí, pessoal. Essa é clássica, se não me engane, é do livro do Fresno, me desculpem aí quanto à fonte da imagem. Só que essa história descreve bem todo o processo de desenvolvimento de um software com um processo de engenharia de requisitos mal feito. Se vocês olharem, observarem aí no canto esquerdo superior, vocês vão observar que o usuário queria inicialmente um balanço simples, certo? Mais ou menos igual eu e a Tereza estávamos descrevendo para o Fredson ali. Nós queríamos um softwarezinho simples, sem muito segredo. Então, o que o usuário pediu? Após essa etapa, o analista, né, o nosso engenheiro lá de requisitos, já tem uma visão mais avançada, vamos dizer assim, um pouco mais moderna de todo o processo. O que torna todo o software mais complexo, mais oneroso para o desenvolvimento. Desenvolvido, vamos dizer assim, desenvolvido não. Aí vem o nosso analista de projeto, que vai projetar, vai fazer todo, vamos dizer assim, desenhar, modelar todo o software de uma maneira que ele enxerga, de uma maneira diferente. Notem aí, vamos dizer assim, está parecendo aquela brincadeira de telefone sem fio, né? De ir falando e falando e falando, e o processo será alterado a cada pessoa que faz parte do processo. Então, o projeto. Então, vamos descer aqui no canto e vamos ver que como foi programado entre o nosso programador. E o nosso programador produziu um balanço que não balança muito, né? Então, a história já começa a ficar diferente. No final, o usuário pede algo que ele não havia descrito. Vocês lembram a importância do documento? Para descrever o que ele queria desde o início. Aqui, ele já quer algo completamente diferente, mas que seja funcional para ele, né? Ele quer pagar pouco, mas ele quer o melhor. Tá certo? Não está errado quanto ao processo. Mas aí entra aquela ideia de
o software não está atendendo. Então, vamos colocar os requisitos que não foram levantados corretamente. E aí, nós vamos ter aqui no nosso quadro final, o nosso Frankenstein, como eu havia mencionado, um balanço que vai estar aí completamente segurado do que foi pedido inicialmente, pessoal. Tá ok? Pessoal, essa historinha, tenta aí com isso, nós tentamos descrever a importância de todo o processo da engenharia de software, no caso, da engenharia de requisitos, para o restante total, para todo o produto, para todo o processo de desenvolvimento. Mas, como a gente havia mencionado, nós temos aí, o Fred está aqui conosco e vai participar com a interação com vocês a partir do fórum. Não é isso, Fredson? Isso mesmo, professores. A gente selecionou uma questão aqui para a gente tentar responder aqui durante a disciplina, a aula. Bom, é do Celso Magela aí de Poços de Caldas, Minas Gerais. Bom, ele perguntou o seguinte: a documentação do software é iniciada com o levantamento de requisitos ou é feito durante ou depois do software propriamente dito? Bom, a documentação do sistema inicia quando começa a desenvolver o arcabouço do sistema, quando você fez o levantamento dos requisitos e com aqueles requisitos começa a se fazer o arcabouço ali junto com o cliente. É aí que a gente inicia a documentação real do nosso sistema, do nosso projeto de software. Professores, é com vocês. Beleza, Fred. Então agora a gente vai só fazer uma síntese da nossa aula de hoje, rapidinho no último slide. Vamos acompanhar? Então lá, pessoal. Para finalizar aí, nós vimos hoje os tipos de requisitos que fazem parte aí do desenvolvimento da engenharia de requisitos. Vimos os problemas identificados nessa engenharia de requisitos. Mencionamos as tarefas que estão envolvidas na engenharia de requisitos. E o documento final, ao final dessa análise, né? O que vai precisar e que ele é utilizado e visto para diferentes usuários. E finalizando, vocês viram com a professora Tereza as consequências de uma engenharia de requisitos mal feita, tá ok, pessoal? Então, sintetizando a nossa aula, espero que vocês tenham aproveitado, espero que a aula tenha sido esclarecedora. Não é mesmo, Tereza? Isso, e ressaltando, né, lá no fórum tem muito material legal para complementar aí a nossa aula. Ok? Participem e a próxima aula no fórum aí, para a gente deixar a nossa aula cada vez mais interativa. É isso aí, pessoal. Então, até semana que vem. Até lá, boa noite.